Fala colega, aqui é o João, sou médico radiologista e quero conversar com você hoje sobre um assunto muito importante e muito comum. Mas, para ser sincero com você, eu não tenho certeza se você deveria ver esse vídeo até o final. Porque tem um efeito colateral em ver esse vídeo. Você nunca mais vai esquecer a osteoporose na sua vida. Você nunca mais vai esquecer como é que olha a osteoporose no raio-x. E se você não quer que a osteoporose para você seja como um fantasma lhe assombrando, é melhor não ver esse vídeo até o final. Se você não quer lembrar para sempre de osteoporose, é melhor não continuar assistindo esse vídeo. Mas se você quiser, eu te faço um desafio agora. Eu quero que você imagine uma tia sua, use a imaginação, tá bom? Imagine uma tia sua, de preferência uma tia distante, que estava na ópera assistindo o Fantasma da Ópera. Lembra dessa sua tia na ópera ou no teatro assistindo o Fantasma da Ópera. E ao sair de lá, ela estava carregando um quadro do Pablo Picasso. E de repente, ela tromba, cai no chão e quebra o fêmur. Por que você está falando isso? Eu quero que você guarde na sua memória, na sua imaginação, essa cena, essa história que eu te contei, com essa pessoa que você conhece. Pode ser que você tenha afeição por ela ou não. Talvez se não tiver, melhor. Mas é importante que você guarde isso. E vamos, lá no final eu te explico tudo. Vamos começar aqui. Vamos falar sobre osteoporose. Beleza, a osteoporose é uma doença extremamente comum, tá bom? A maioria das mulheres idosas e até os homens com avançada idade vão apresentar. E a gente precisa saber reconhecer ela no raio-x, porque geralmente é como o paciente vai chegar para a gente. Ele vai chegar portando um raio-x. Então vamos lá. Osteoporose. Antes de você entender o que é osteoporose, é preciso que você saiba o que não é osteoporose. E o que não é osteoporose? Bom, a osteoporose não é um desarranjo, um problema da composição do osso. O problema não é microestrutural, não é um problema com a relação osteoide-mineral. Não. Osteoporose, o problema é densidade óssea. Tem menos osso do que deveria ter, mas aquele osso está perfeitamente formado. Então, é isso que você precisa entender primeiro. Por quê? Para você saber que essa é a principal diferença, por exemplo, do raquitismo, da osteomalácia, de outras doenças que também afetam o osso e que são relativamente comuns. Você vai se deparar com elas em algum momento da sua vida. E é importante saber isso para poder diferenciar. O conceito é importante para a gente sedimentar a base do conhecimento, tá bom? Ok. E como é que o paciente com osteoporose vai se apresentar? Qual é a clínica desses pacientes? Nada. A maioria dos pacientes com osteoporose vai ser completamente assintomático. Assintomático? Assintomático. Não vai ter nada. Ah, então é mentira que a osteoporose dói? É mentira que a osteoporose dói. Ah, então quando o paciente chega para mim dizendo que a osteoporose dói, ele está enganado? Infelizmente, está enganado. Ou felizmente, porque já pensou se doesse uma doença tão comum, já basta a osteoartrose. Ah, mas em algum caso pode doer? Sim. Quando a osteoporose complica, ela pode doer. E quando é que ela complica? Quando ela fratura. Tá, entendi. Então, a osteoporose, como é um problema de densidade óssea, ou seja, o osso vai ficando menos denso, ela vai fazendo com que o osso fique mais frágil e em algum momento esse osso pode fraturar. Ah, ok, entendi. É isso aí. Então, olha aqui esse raio-x. Aqui é um exemplo de uma coluna lombar em um paciente com osteoporose. Tem uns osteófitos aqui também, tá vendo? Se você ainda não viu o vídeo nosso sobre osteófito, dá uma procuradinha aqui que você vai encontrar. E
além dos osteófitos, parece que a vértebra desse paciente tem alguma coisa errada. Não só uma, mas várias vértebras. O que está acontecendo? Elas estão mais transparentes do que o normal. Certo? Então, elas estão mais transparentes porque o osso está menos denso. E a gente sabe que quem atenua, quem impede que o feixe de raio-x passe e faça a imagem lá no filme, é o cálcio no osso. Então, quanto menos denso, quanto menos cálcio, mais raio-x vai passar e menos vai se formar essa imagem mais densa aqui no filme. Ficou um pouco confuso, mas tudo bem. Quanto menos osso, mais transparente. É isso que você precisa ter em mente. A osteoporose ela tem a forma primária e a forma secundária. A forma primária pode ser tanto senil quanto pós-menopausa, enquanto a forma secundária vai ser por medicações, e aí a gente vai ter os corticoides principalmente, mas também uma medicação interessante, a fenitoína pode causar osteoporose, e as doenças crônicas em geral, inclusive a diabetes mellitus, tá bom? Então, qual é a coisa mais importante para você guardar disso aqui? É que a forma senil e a forma pós-menopausal tem uma leve diferença, mas que ajuda a gente a pensar em termos de raio-x. Na forma senil, tanto o osso cortical quanto o osso trabecular são uniformemente acometidos. Então, na forma senil eu tenho uma redução da densidade tanto do osso cortical quanto do osso trabecular. Enquanto na forma pós-menopausal, ou seja, da mulherzinha pós-menopausa, da idosinha, principalmente a idosinha magra, o que eu vou ter é principalmente perda do osso trabecular. Então, na pós-menopausa, eu tenho perda do osso trabecular, do osso que fica ali no meinho. O osso trabecular aqui no raio-x a gente vê nessa região aqui, mais no centro da vértebra, enquanto o osso cortical é essa parte da periferia. Você pode ver que o osso cortical aqui é um pouco mais denso. Ele é sempre um pouco mais denso. Então, ok. À medida que você vai perdendo densidade óssea, a vértebra ela vai ficando com aspecto mais traçado a lápis. Então, ela, principalmente na forma senil, em que é tanto a cortical quanto a trabecular, ela vai ficando mais fininha, os seus limites vão ficando mais bem delimitados, mais fininhos. E você pode até olhar isso em termos de raio-x, mas é bem mais fácil ver na tomografia. Dá uma olhada aqui na tomografia. Como é bem fininho, bem traçado a lápis essa vértebra. Você consegue até mesmo ver o trabeculado ósseo com uma paliçada, parece uma paliçada. Isso aqui a gente não vê numa vértebra com densidade óssea normal. Esse aspecto empaliçado ele fica muito evidente no paciente com osteoporose. Beleza? Certo. Então, como eu vejo, eu já falei, mas eu preciso falar uma coisa muito importante aqui. O exame ideal não é o raio-x e nem mesmo a tomografia. No raio-x a sensibilidade é baixa. Para você começar a ver essas coisas que eu falei para você, é preciso que o paciente tenha perdido de 30% a 50% da densidade óssea. Então é um exame com baixa sensibilidade. O raio-x tem baixa sensibilidade para osteoporose. Mas como é o exame mais acessível, é importante que você saiba reconhecer. Então, como é que eu reconheço? Além de tudo isso que eu já falei, se você quiser ter uma forma mais prática ou mais mnemônica de gravar isso, você vai lembrar que a vértebra pode ficar com aspecto em moldura ou mesmo chegar ao ponto dela estar tão hipotransparente, tão pouco densa, tão hipotransparente que ela parece que é um fantasma, parece uma vértebra fantasma. Você olha ela e a densidade dela está muito próxima das partes moles. É isso que a gente pensa em vértebra fantasma. Agora é o seguinte, vértebra em moldura, ela também pode ser encontrada, por exemplo, no Paget. No Paget, o que ocorre é um espessamento realmente da cortical. Então fica parecendo uma moldura cortical. Aqui não. Aqui o que você tem é, como perdeu mais trabecular do que cortical, na pós-menopausal, por exemplo, a cortical ela se destaca.
ela se destaca, então fica parecendo uma moldura. Enquanto que quem vai tender a fazer mais a vértebra em fantasma é a forma senil, porque perde tudo, tanto cortical quanto trabecular. Mas eu posso encontrar nas duas formas. E esses são os principais achados da osteoporose. Vértebra com aspecto em moldura e vértebra fantasma, que na verdade significam apenas que você perdeu densidade óssea, perdeu trabeculado, perdeu cortical. Na forma pós-menopausal, eu reforço, perde mais trabeculado, e isso faz com que no raio-x a vértebra seja mais transparente do que o habitual. Então, resumão de osteoporose para você agora. O que não é osteoporose? Antes de saber o que é, eu tenho que saber o que não é. Não é uma alteração da composição do osso. Na verdade, é só redução da densidade, é só quantidade e não qualidade. Como o paciente se apresenta, de forma nenhuma, a maioria é assintomática, ele só vai ter sintoma quando fraturar. Então, a fratura vai ser a principal forma de apresentação. E qual é a outra forma de descobrir que o paciente tem osteoporose? É um paciente com fator de risco e você vai e investiga. Ah, qual é o fator de risco? Idosa, pós-menopausa, aquelas doenças crônicas. E tem uma coisa também, paciente idosa, quanto mais magrinha, maior a chance de ter osteoporose. Por quê? A paciente gordinha, ela se dá bem, porque a gordura ela produz hormônios que são capazes de manter por mais tempo a densidade óssea. Então, o paciente gordinha tende a ter menos osteoporose. Beleza, pode ser primária ou secundária. Primária, forma senil, cortical e trabecular. Forma pós-menopausal, pega mais trabecular. Se for secundária, a gente vai lembrar de corticosteroide e também de fenitoína, ou de doenças crônicas, inclusive o diabetes mellitus. Como é que eu vejo no raio-x? Eu vejo com a redução do trabeculado e da cortical, que vai se traduzir numa vértebra hipertransparente, mais transparente, e que a gente vai chamar isso aí, em alguns casos, de vértebra em moldura ou vértebra fantasma. Lembrando que o raio-x é pouco sensível, a gente só vai começar a ver alteração após perder aí além de 30% do osso, ok? Beleza. Então, vamos aqui dar uma olhada, não acabou ainda, como é que você reconhece? Porque às vezes a gente só falando na teoria, quando chega na prática não consegue fazer a diferenciação. Eu botei aqui um caso de uma coluna dorsal normal e uma coluna dorsal osteoporótica. Veja que a osteoporótica, a vértebra é bem mais transparente do que na coluna normal. Veja como aqui as vértebras são mais branquinhas, é mais fácil ver onde elas estão. Na osteoporose, ela quase está sumindo, é uma vértebra fantasma. E na osteoporose, pode acontecer com a redução da densidade, tornando esse osso mais frágil, as fraturas, chegando ao ponto até de ter uma redução tão grande da altura do corpo vertebral, que a vértebra vai ficar aplanada. É o que a gente chama de vértebra plana. A principal causa de vértebra plana é a osteoporose. Mas se você tiver numa criança e encontra uma vértebra plana, a principal causa vai ser histiocitose, tá bom? Só para fazer esse adendo. Outro exemplo, paciente com a coluna normal, corpos vertebrais com densidade normal, e paciente com osteoporose. Olha como esses corpos vertebrais são menos densos, mais transparentes. Aqui o aspecto é um pouco de vértebra fantasma, mas você também poderia dizer que é uma vértebra com aspecto em moldura, porque a cortical ela se destaca em relação ao centro da vértebra, ao trabecular, ao osso trabecular. Veja que aqui a cortical desse paciente normal não se destaca tanto quanto a cortical do paciente com osteoporose. E mais uma vez aqui, essa fragilidade do osso por menor densidade conduz a fraturas. Agora é o seguinte, você sabe que tipo de fratura é esse? Não sabe? Bom, na verdade as fraturas elas têm nome e a gente não deveria confundir. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? Tipos de fratura. Bom, aqui eu tenho fratura por insuficiência, aqui eu tenho uma fratura por fragilidade e aqui eu tenho uma fratura por estresse.
ou por fadiga? Como é que eu diferencio? É o seguinte, a fratura por insuficiência, o que acontece é que a coluna não está mais se aguentando, o osso não está mais se aguentando e cede. Então, pode ter ou não história de trauma. O que acontece é que eu tenho um osso que está doente, nesse caso um osso osteoporótico, e o esforço do cotidiano, de ficar em pé ou fazer mínimos movimentos, esforços, traumas, pode levar à fratura. Nesse paciente pode ter ou não história de trauma. E sim, aqui pode dar dor. Ok, principalmente na fase aguda, na fase crônica não. Fratura por fragilidade é uma fratura que acontece também no osso patológico, por um esforço um pouco maior, mas que não causaria fratura se aquele osso tivesse normal. Ou seja, o paciente caiu da própria altura, tomou um tombo e quebrou o fêmur, tomou um tombo da própria altura e quebrou o húmero. Isso não aconteceria se o osso tivesse normal, só aconteceu porque estava patológico. Então, a fratura por fragilidade também é uma forma típica de apresentação da osteoporose. E esse local aqui do colo femoral é um local bem comum também. Existe uma certa sobreposição entre fratura por fragilidade e fratura por insuficiência. Algumas pessoas usam de forma sobreposta esse termo, mas a diferença conceitual é essa que eu falei para vocês. Agora dá uma olhada aqui nesse fêmur, porque esse fêmur traz algumas dicas para a gente de como reconhecer uma fratura, mesmo que você não esteja vendo exatamente o traço da fratura. Veja que no fêmur fraturado eu tenho uma linha que vem e de repente há uma quebra dessa linha. Eu não continuo com a linha regularzinha, contínua, como se fosse uma coisa mais angular. Veja no fêmur contralateral que eu tenho no colo femoral uma linha meio angular que se continua. Se eu traçasse uma linha aqui, eu poderia continuar até a cabeça femoral, da mesma forma aqui. Enquanto que no fêmur patológico fraturado, eu venho com a linha e de repente quebra. Há uma quebra dessa linha que deveria ser angulada. Então, no osso, toda vez que eu tiver uma quebra de uma continuidade da linha, aquilo ali muito provavelmente é uma fratura. Mesmo que eu não esteja vendo exatamente o traço da fratura. Aqui a gente até dá para imaginar que tem um traço de fratura aqui. Mais ou menos aqui onde eu coloquei para você. Mas ver mesmo, a gente não vê. A gente está imaginando porque essa área está mais hipertransparente. O que ajuda mais é ver essa quebra da continuidade da linha, tá bom? Ok. Um dia a gente vai falar sobre essas linhas todas aqui. Eu não vou citar os nomes para não botar informação demais na sua cabeça antes da hora. Ok. E a fratura por fadiga ou fratura por estresse? É uma fratura do osso normal. Até aqui na fragilidade e insuficiência o osso era alterado. Na fratura por estresse, a fratura é do osso normal. Só que eu tenho traumas anormais. Um trauma repetitivo, um esforço anormal repetitivo, levando a uma fratura. Imagina aí quando você está estressado. Como é que a coisa acontece dentro de você? Você simplesmente fica estressado e explode? Ou você vai se estressando, cada vez mais aquilo vai crescendo dentro de você e você explode. É assim que a coisa acontece aqui na fratura por estresse. Primeiro é só reação periosteal. Primeiro você vai ter só o espessamento periosteal e se você continuar estressando aquele osso, ele vai lá e fratura. Geralmente o traço de fratura é bem discreto, exatamente como está nesse caso aqui, bem discreto. E essa localização do metatarso é típica, assim como a face mais medial do colo femoral. Também é um lugar típico para fratura de estresse. Bom, eu não sei você, mas eu, principalmente quando eu era acadêmico e também no começo da residência, tinha muita dificuldade para lembrar
se tarso, metatarso era do pé ou da mão. E de repente, um dia, simplesmente eu me dei conta que tarso tem T que lembra terra, terra, terra. E carpo tem C que lembra cabeça. E quem é que está na terra? É o pé ou a mão? É o pé. Então, tarso tem T de terra, quem está na terra é o pé. E carpo tem C de cabeça, quem está mais perto da cabeça é a mão. Então, metatarso é do pé e metacarpo é da mão. Tá bom? Aposto que você não vai mais esquecer disso, nem que você tente muito. Tá bom, estamos chegando aí bem mais para o final dessa web aula. E agora só falta a gente falar de complicações do tratamento. Quando o paciente recebe o diagnóstico de osteoporose, o tratamento, na maioria das vezes, vai ser feito com modificação de hábitos e bifosfonado, que é uma medicação que se usa para recompor o osso, tentar remineralizar o osso. Certo. Porém, alguns pacientes, uma faixa de 1 para 1000, vai ter um tipo de fratura específico, que é a fratura atípica do fêmur. O que é fratura atípica do fêmur? É quando esse processo de remineralização ocorre de uma maneira anômala, com o uso do bifosfonado, pode ser por uso de outras medicações também, por isso que o nome agora é fratura atípica do fêmur, e não como antes, que era fratura por bifosfonados. Na verdade, o mais adequado seria usar fratura atípica do fêmur por medicamentos, ou fratura relacionada ao uso de medicamentos, mas enfim, o conceito é o seguinte: o paciente que está em uso crônico de bifosfonado pode fazer esse tipo de fratura, e esse tipo de fratura é muito importante. Pode cair em qualquer prova, inclusive pode cair na sua vida, no seu consultório, no seu plantão. O que não é uma fratura por bifosfonado? É quando a fratura do fêmur é cominutiva, espiral, não ocorre na diáfise, ou seja, ocorre no colo ou é intertrocantérica, ou quando ela é periprotética, ou quando tem uma causa que explique aquela fratura. Por exemplo, neoplasia, mas poderia ser outra causa também, por exemplo, doença de Paget. Então, já que eu já sei o que não é uma fratura atípica do fêmur, o que é uma fratura atípica? É a fratura que ocorre na diáfise, é transversal e não se explica por mais nada. O paciente tem que estar em uso de bifosfonado crônico. Agora é o seguinte, preste atenção. Nem sempre você vai encontrar o paciente já nessa fase grave, que já fraturou. Às vezes você encontra ele sentindo dor na coxa. E o que você vê no raio-x é simplesmente espessamento periosteal. Desse jeito que está aqui nesses raios-x, ou seja, uma fase mais precoce. O que você vê, às vezes, é só um biquinzinho aqui. Tá vendo? Um biquinzinho aqui. Como se fosse um bicozinho. Certo? Então, o paciente sente dor. No raio-x você vê isso aqui. E o que você deve fazer? Examinar a outra perna. Por quê? A chance de ser bilateral é muito alta. Então, o paciente com dor em uma perna, que você suspeitou de fratura atípica do fêmur, você vai e pede a outra coxa. Você examina, pede imagem da outra perna também, antes que aconteça o pior. Então, tá aí o biquim para vocês. Bom, e por que eu te contei aquela história lá no começo sobre a sua tia? O nosso cérebro, ele funciona muito melhor com história do que com informação corrida, como é o corriqueiro da gente aprender por aí. E eu lhe contei aquela história para você guardar o seguinte: a sua tia, idosinha lá, estava saindo do Fantasma da Ópera com o quadro do Pablo Picasso. Caiu e quebrou o fêmur. Então a sua tia, pós-menopausada, idosinha, mulher, estava com uma vértebra fantasma ou vértebra em moldura e caiu e quebrou o fêmur, uma fratura por fragilidade. Esse é o quadro típico de osteoporose, vértebra em moldura, vértebra em fantasma ou vértebra fantasma, são os achados típicos
da tiazinha com osteoporose que cai e quebra o fêmur. É isso aí. Um abraço e até a próxima.